Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Então assim, o que é disbiose? Disbiose é um termo geral, né? Um termo generalista que representa um desequilíbrio na microbiota intestinal. Então vamos explicar o que é microbiota. Microbiota é a flora intestinal, a maioria das pessoas conhece por esse termo. Mas esse termo flora intestinal não é um termo correto. Então a gente que é profissional, a gente acaba usando, né, esse termo microbiota, que é muito fácil de vocês entenderem. Então é a população de bactérias e micro-organismos que vivem dentro do seu intestino. A gente tem muita bactéria e temos também fungos, parasitas, protozoários, que são esses micro-organismos que vivem ali no nosso intestino. A gente tem uma relação de codependência, então eles precisam de nós para viver, assim como a gente precisa deles. Eles têm um papel na nossa saúde. Eles fazem inúmeras funções, desde ajudar na produção de hormônios, a controlar a nossa imunidade, a ajudar na digestão dos alimentos, a eliminar toxinas. Então eles têm vários papéis assim bem importantes na nossa saúde. Só que quando há um desequilíbrio dessa população, então quando as bactérias boas diminuem, ou quando as bactérias ruins aumentam, ou mesmo quando há um aumento excessivo de bactérias boas, existe isso também. Ou quando eu tenho um aumento muito exagerado dos fungos. Então, quando eu tenho um desequilíbrio dessa galera toda que vive ali, eu tenho um quadro, então, de disbiose, tá? E tem algumas bactérias que elas têm um perfil mais inflamatório e outras menos, e outras que não causam, né, essa inflamação. Então, quando a gente tem um aumento dessas bactérias ruins que a gente fala, são bactérias que têm na membrana delas, que é no corpinho delas ali em volta, substâncias que vão inflamando a região ali do intestino. Então, por isso que quando eu tenho uma disbiose, um desequilíbrio, um aumento dessas bactérias ruins, essas bactérias patogênicas, vai aumentando essa inflamação ali no intestino, tá? Então vamos imaginar assim, que o intestino ele é um tubo e ali dentro desse tubo tá vivendo essa galera toda. Então é ali que eles vivem, é ali que vive a nossa microbiota. E quando eles estão desequilibrados, eles podem começar a inflamar a nossa mucosa intestinal, certo? A gente acaba evoluindo para um outro problema. Então, assim, de uma disbiose, que é esse desequilíbrio dessa galera que está vivendo ali, a gente acaba levando a um outro quadro que a gente chama de... vou chamar de um termo em inglês e explicar depois o que é o leaky gut. O que seria esse leaky gut? É o aumento da permeabilidade das células do intestino. Então, a gente fica com o intestino mais hiperpermeável, mais poroso. É como se as células do intestino, as células do intestino elas ficam mais abertinhas, mais frouxas, e aí todas as toxinas que estão aqui no nosso intestino, porque acaba tendo toxinas ali, todas essas bactérias, esses micro-organismos e fungos e tudo mais, as toxinas que esses micro-organismos produzem acabam entrando para dentro do nosso sangue. E aí começa uma bagunça toda, não só no nosso intestino, como também no nosso corpo como um todo. Então por isso que é muito comum, né? Pessoas que têm disbiose não terem só sintomas gastrointestinais. Então, quais são os principais sintomas, né, da disbiose? Pra gente elencar aqui, porque eu tô te explicando isso e daí daqui a pouquinho a gente vai começar. Eu vou querer que a gente vai rebobinar a fita para você começar a pensar na tua vida desde lá de trás, para você começar a identificar, pegar pistas se de fato é isso que você tem ou não, tá? Então, vamos lá. Quais são os principais sintomas gastrointestinais? Então eu posso ter mau hálito, começando pela boca. Então mau hálito, gosto ruim na boca é um sinal de um desequilíbrio que está acontecendo no sistema gastrointestinal. Problemas de arrotos, má digestão, né? Então você come e fica com aquela sensação que a comida não desce, né? Que a comida demora para digerir. Aquele estufamento logo depois que você come. Então você come alguma coisa, logo depois já está com a barriga toda estufada, toda inchada. Aumento da produção de gases, né, dessa distensão abdominal. Então, em alguns casos, essa distensão ela acontece já mais aqui em cima, e em alguns casos ela pode acontecer mais, né, embaixo, assim, também, essa produção de gases excessiva. E essa dor, esse desconforto abdominal, e também essa alteração da frequência e do formato das fezes. Então, pode evoluir para o intestino preso, ou intestino solto, né, ter diarreia, ou ficar alternando entre os dois, uma hora tá preso, uma hora tá solto, e você não sabe, né, mais o que está acontecendo, por que isso está acontecendo, e você fica tentando cruzar isso com o que você comeu, com o que aconteceu. E pode sim ter uma relação com alguma intolerância alimentar, alguma sensibilidade.
Mas quando o intestino tá com essa desbiose, com esse desequilíbrio, você fica reativa a quase tudo que é alimento. Então é muito comum as pessoas falarem assim, Thalita, eu tô passando mal com água. Parece que até a água me estufa, a água parece que fica aqui, não desce. Né? Então, em casos mais graves, é bem isso que acontece. Com alimentos comuns, mesmo alimentos saudáveis, a pessoa sente esse desconforto porque a microbiota ali não tá bem equilibrada, tá? Então, esses são os sintomas. E quando eu começo, então, a desequilibrar essa população toda, levo para essa, né, acaba evoluindo para esse aumento da permeabilidade do intestino. E aí, o que eu começo? A ter problema na absorção dos nutrientes, porque por mais que meu intestino tá assim, permeável, poroso, o que acontece? A absorção dos nutrientes acontece aqui nessas pontinhas, assim, né, que a gente chama que é as microvilosidades. Só que aqui tá machucado, tá inflamado, e aí eu não consigo absorver bem os nutrientes. Então você até come, mas você tá com a ferritina baixa, você tá com B12 baixa, tua vitamina D não sobe, você tá com os micronutrientes baixos, você volta e meia fica doente, justamente porque você tá com carência de nutriente. Teu cabelo começa a cair, a tua unha fica fraca, a tua pele fica desvitalizada, você pode começar a ter acne, né? Então, assim, vários problemas aí a partir desse desequilíbrio. Você não absorve o que é bom, e você fica absorvendo o que é ruim. Então inverte, né? Porque quando você tá com o intestino saudável, o que acontece? Você consegue absorver tudo aquilo que é bom dos alimentos. E as toxinas, as bactérias boas, elas eliminam através das fezes. Elas fazem esse processo de detoxificação, de eliminar a sujeira. E quando o intestino tá com desbiose e hiperpermeável, você fica absorvendo sujeira. Então é como se você tivesse o tempo todo com a porta aberta da tua casa ali, a janela aberta e entrando poeira, entrando sujeira o tempo todo. E aí, imagina tudo isso chegando aí na tua circulação, na tua corrente sanguínea, o caos que isso não faz. Ativa o sistema imunológico, vai desenvolvendo até uma doença autoimune por conta disso, porque teu sistema imune fica ali trabalhando que nem doido para tentar te defender de tanta toxina que tá entrando. Você começa a ter problemas de rinite, sinusite, dor de cabeça. Como tem uma ligação entre o eixo intestino-cérebro, então é muito comum ter alterações de humor, aumento da ansiedade, tristeza, depressão. Então é uma coisa muito séria. Então assim, todos esses desequilíbrios que vão acontecendo no organismo, se a gente for olhar para a causa raiz de tudo isso, um dos fatores é a desbiose. Sujeira do nosso terreno biológico. Então você tem o teu corpo, as suas células, os seus órgãos, os seus sistemas e você, né, ao longo da vida vai expondo esse teu terreno biológico a vários, né, toxinas, metais pesados. Você muitas vezes não come o que deveria, né, tipo, come mais alimentos ultraprocessados, come poucas frutas, verduras e legumes, então vai tendo esses desequilíbrios aí na tua alimentação. E esse desequilíbrio na alimentação, o aumento do estresse, né, tudo isso também vai influenciando muito. O estresse, ele afeta muito o sistema digestivo. Você começa a não digerir tão bem os alimentos, esses alimentos mal digeridos vão chegando ali no teu intestino, e aí vai sobrando fragmento de alimento, essas bactérias, esses fungos que estão ali começam a se alimentar daquilo ali, crescer mais em quantidade, sabe? E aquilo ali vai afetando, então, a tua microbiota, gerando essa desbiose e levando a todos esses problemas. Outro fator, né, que prejudica bastante é o uso de antibióticos, né? Então, muita medicação, então tudo isso vai mexendo ali nessa tua flora, nessa tua microbiota intestinal, gerando essa desbiose. Então, vejam, né, a gravidade disso, e se a gente não trata, você pode até conviver. Não, tudo bem, tenho gases, vou lá, tomo um Luftal. Eu não consigo digerir direito, então vou lá tomar um remédio ali para melhorar minha digestão. Só que até quando, né, vai ficar fazendo isso? Porque tendo esse tipo de comportamento, você pode até melhorar o sintoma ali naquele momento. Mas isso vai se tornando cada vez mais crônico, e os problemas vão se multiplicando, porque a partir dessa desbiose, várias outras coisas vão surgindo a partir dela. E aí, dependendo da complicação que acontece, vai ficando cada vez mais difícil de tratar. Então agora, o que eu quero que você pare e pense? Eu vou começar a puxar, rebobinar a fita pra gente começar a olhar pra tua história desde lá de trás. Qual foi o seu tipo de parto? Você nasceu de parto cesárea ou parto normal? Porque uma criança que nasce de parto normal, ela já tem um ponto a menos, né? Tipo assim, ela tem um risco a menos de ter desbiose. Se você nasceu de parto cesárea, você já tem um pontinho a mais ali para ter desbiose. Por quê? Porque durante o parto, se você nasce de parto cesárea, você acaba tendo o teu primeiro contato com bactérias com as bactérias da pele.
E essas bactérias, elas são bactérias mais patogênicas, são essas bactérias de um perfil mais inflamatório. Acaba sendo colonizado de primeiro momento, né, naquela passagem ali, por bactérias da pele, o que não é tão favorável, principalmente para a questão da imunidade, essa primeira colonização ali das bactérias. Então veja, se você nasceu de parto normal ou cesárea, né, aí já fica uma pista para você começar a pensar desde lá do seu nascimento. Depois, você mamou no peito? Ou não, ou teve que ser introduzido a fórmula mais cedo, tipo, vamos colocar assim, você mamou no peito pelo menos até 6 meses, exclusivamente no peito até 6 meses, ou não? Porque crianças que mamam no peito, o que acontece? O leite materno, ele também transmite bactérias boas para o bebê, para ir colonizando aquele intestino do bebê. E aí, se entra fórmulas prontas, você acaba não tendo contato com essas bactérias boas, que seriam bactérias protetoras aí para uma desbiose. Então, se nasceu, se teve que acabar introduzindo fórmula mais cedo, mais um ponto positivo para o risco aí de ter desbiose. E aí entra a parte da introdução alimentar. Então, talvez se você não saiba, você pode conversar com a sua mãe sobre isso, para saber como que era a tua alimentação, desde quando você era lá pequenininho. Será que a tua alimentação tinha, desde cedo, frutas, verduras, legumes? Você comia de tudo, arroz, feijão, uma carninha, um franguinho, alimentos naturais? Ou será que já desde muito cedo, né, você foi exposto àquele iogurte que muita gente pensa que é saudável, um danoninho, um todinho, um chocolate, um refrigerante, né? Excesso de pão, de massa, de açúcar, porque tudo isso é um fator que agrava aí um quadro de desbiose. Então, a gente sabe hoje que uma alimentação que é rica em produtos ultraprocessados, que são esses produtos, né, tipo, esses iogurtes com sabor aí, gente, que tem lá açúcar, não sei o quê, bolachinha, tudo isso daí é ultraprocessado. Então, tudo que tem esses aditivos químicos e tudo mais, não fora, né, a questão de refrigerante, esses congelados prontos, nuggets, salsicha, embutido, tudo isso é ultraprocessado. Então, isso tudo vai mexendo ali nessa microbiota, as bactérias boas vão morrendo e as ruins vão aumentando. O consumo de trigo tem muita relação também, né? E quem não consumiu ou que não consome ainda, né, muita farinha de trigo. Então o trigo, ele né, na sua produção é utilizado um agrotóxico, né, que é o glifosato. E tem estudos também mostrando que essas bactérias mais inflamatórias, de perfil mais inflamatório, elas são resistentes a esse pesticida. E as bactérias boas são sensíveis a ele. Então você come um alimento que tem glifosato, que está contaminado, e não só a farinha de trigo, né, que você compra ali mas vamos pensar numa bolacha que você come, uma torrada, tudo tem trigo, né? Então todos esses alimentos, uma bolacha recheada, tudo isso. Esse agrotóxico, a hora que você ingere, ele acaba afetando a sua microbiota da seguinte forma: ele mata as boas e as ruins ficam resistentes a ele, acabam ganhando espaço. Vai gerando uma desbiose. Aí você tem que pensar na tua alimentação ao longo de toda a sua vida. E aqui eu vou falar para vocês, por exemplo, sobre mim rapidamente. Eu nasci de parto normal, eu fui amamentada, né, até os 6 meses. Tive uma introdução alimentar muito legal, tipo, minha mãe cuidava muito da minha alimentação. Mas aí, lógico, durante a infância e adolescência, foi bem aquele boom dos alimentos industrializados, então não se falava que era ruim comer aquilo na minha época, né? Então eu comia salgadinho todos os dias, quase, eu lembro que sorvete, chocolate. Então assim, eu tinha uma alimentação saudável, comia comida, mas também tinha muito esses alimentos na rotina, porque, né, era comum. Hoje a gente já fala mais sobre isso, as pessoas já sabem que não faz tão bem, mas ainda assim é muito comum. E se a gente for pensar que as crianças já desde cedo, né, já vêm muito antes do que nós até comendo esse tipo de alimento, imagina como que tá essa microbiota dessas crianças, né? Mas enfim. Aí vamos pensar ali na sua adolescência. Como que era a sua adolescência? Você tinha bastante acne? Você sofria com acne? Dor de cabeça? Lembra lá como que era? Porque eu lembro que eu tinha muita acne, foi até aí que eu comecei a tomar antibiótico, né, para tratar a pele, e anticoncepcional. Fatores que vão aumentando o seu risco de desbiose. Antes de pensar na tua adolescência, eu esqueci de um detalhe bem importante. Como que era a sua saúde quando você era criança?
Você tinha infecções de ouvido, infecções de garganta, teve que tomar antibiótico ou precisou ser internado? Porque se você já desde cedo precisou tomar antibiótico por conta dessas infecções, dessas viroses, ou enfim, dessas infecções de garganta, de ouvido e tudo mais, então isso já mostra que você não tinha uma boa imunidade, você já tomou um antibiótico numa fase ali, né, que, enfim, a gente não tá falando mal do antibiótico, ele tem o seu papel, só que ele vai afetando a nossa microbiota, tá? Ele vai diminuindo essa diversidade de micro-organismos que vivem ali. E uma microbiota saudável, ela precisa ser bem diversificada, né? Igual uma floresta, né? Ela precisa ter várias árvores diferentes, né? Ter toda ali uma ecologia ali para ser saudável. E quando você vai podando aquilo ali, aquilo vai gerando doenças e complicações. Então veja lá, se você ficava muito doentinho, né, quando era criança, depois lá na adolescência, como que era essa questão de acne, dor de cabeça, uso de medicamentos e tudo mais, que também são fatores. Outra coisa muito comum, né, de se estabelecer na adolescência, que tem uma relação com desbiose, é rinite, sinusite. Muitas vezes você acaba também tomando medicações, antialérgicos e tudo mais, então isso já vai dando sinais. Quando a gente tem essas infecções de garganta, de ouvido, amidalite, essa parte de rinite, sinusite, dor de cabeça, isso também já dá um indício não só da desbiose, mas de uma sensibilidade a algum alimento, tá? E um alimento que geralmente está aqui envolvido nessas inflamações, nesse aumento de muco, de secreção, são os lácteos, tá? Então leite, derivados do leite tem muita relação com isso. Juventude, como que foi a sua juventude? Então você começou a ir para a faculdade, talvez você começou a trabalhar. Como que era a tua alimentação? Ela piorou ou melhorou nessa fase? Geralmente é uma fase que piora bastante a alimentação, porque a vida fica mais corrida, você tem menos tempo, né, para se dedicar para tua alimentação, e você acaba comendo mais fora de casa, e aí começa o problema. Muitas vezes aqui tem muitas mulheres que começam a ter problema de intestino preso nessa fase, porque daí elas têm que sair cedo de casa, não conseguem, às vezes, ir no banheiro ali num horário, assim, né, com calma e tranquilidade pela manhã, sai de casa correndo, toma café da manhã correndo, às vezes dá vontade de fazer cocô lá no trabalho, daí tá lá, fica com vergonha, ou tem vontade de fazer cocô lá na escola, na faculdade, algum lugar assim, tem vergonha de fazer fora de casa, segura, e aí o fato de você ficar inibindo a vontade de ir no banheiro pode ser a origem também de um intestino preso. E aí, quando eu tenho o intestino preso, se você tem, saiba que sim, você tem desbiose, tá? Quem tem intestino preso, como eu falei, quem tem intestino preso? Quem vive com diarreia? Quem tem gases? Quem tem estufamento? Sim, você tem uma desbiose, tá? A gente só tá olhando pra tua história pra tentar entender quando que foi que tudo isso começou. Porque você não acorda um dia assim com desbiose, né? Você vai gerando isso aí ao longo da tua vida, através das escolhas alimentares, desses fatos que eu coloquei, então, em relação ao parto, o tipo de amamentação, introdução alimentar, né, a tua alimentação, o fator estresse, então, por isso que eu coloquei ali geralmente na juventude, quando a gente começa a estudar, a trabalhar, então tem o fator estresse aí envolvido muito alto. Quando a gente está sob estresse, a gente não consegue digerir tão bem os alimentos, e aí esse alimento mal digerido também vai desequilibrando a nossa microbiota, tá? E aí também quando a gente tem intestino preso, piorou, né? Se a gente fica aí segurando a vontade no banheiro, enfim, piorou tudo. O que é muito comum também começar a acontecer nessa época, se você passou por todo esse histórico ali, né? Então eu já precisei usar antibiótico para acne, daí comecei a tomar anticoncepcional, aí eu tomava antialérgico, aí beleza, daí a acne não melhorava, daí eu ia lá e ia fazer um outro ciclo de antibiótico, e aí foi indo. De repente começou a aparecer o quê? Uma candidíase. Né? Tive a minha primeira crise de candidíase, ou tive uma infecção urinária. A candidíase, ela é causada por fungo, tá? E essa alteração da vagina, ali, esse corrimento que começa a acontecer, essa ardência, essa coceira e tudo mais, ele é um reflexo do que está acontecendo no teu intestino, tá? Porque a cândida, ela é um fungo que mora no intestino. No começo da live eu falei que dentro do nosso intestino a gente tem essa população de micro-organismos, né? E os fungos, eles estão ali em minoria. Então, eles estão ali quietinhos e tal. Quando a gente toma um antibiótico, que a gente limpa, né? A gente diminui muito a diversidade de bactérias, porque quem controla o crescimento de fungos são as bactérias boas. Quando eu diminuo as bactérias boas, os fungos, que são seres oportunistas, aproveitam essa oportunidade e começam a crescer, né?
E aí, os fungos, quando a gente tem os fungos aumentados dentro do intestino, você começa a ficar com mais vontade de doce, de massas, né? Você tem aquele desejo, aquela compulsão por doces. E aí você come doce, come doce, come doce, massa e tudo mais, e aquilo ali, aqueles fungos vão crescendo, porque eles gostam de doce, eles vão crescendo nesse ambiente. Quanto mais açúcar, quanto mais farinha, quanto mais massa, quanto mais carboidrato ali sobrando para eles, mais eles vão ganhando força e crescendo. Então, por isso que é muito comum depois, né, de um uso aí de um antibiótico, acabar surgindo problemas como infecção urinária, candidíase e tudo mais, ou micose também, que são sintomas aí de supercrescimento de fungos no intestino. Outro fato comum também que pode levar, né, ao desenvolvimento de uma disbiose é cirurgias. Então, assim, se você precisou passar por uma cirurgia, ou fez uma cirurgia plástica, ou mesmo se precisou fazer algo, né, nos dentes, que você precisou tomar antibiótico, anti-inflamatório e tudo mais. Então, mais uma vez, né, esses medicamentos vindo ali e alterando essa microbiota. Se na sua juventude, ou mesmo, enfim, adolescência, ou até hoje, você consome bastante bebida alcoólica, e bastante estou falando assim, você pode beber um monte, como você pode talvez beber todo final de semana, ou durante a semana. Então, o álcool, ele vai bagunçando ali essa microbiota também, tá? Então, vamos vendo aqui quantos fatores que podem levar a isso. Então, coloquem aqui pra mim, quem participou aqui da live desde o começo, que pegou toda essa linha de raciocínio, assim, você consegue se identificar nessa história acontecendo? Isso aconteceu na sua vida? Porque pra mim foi acontecendo justamente dessa forma. Então, eu lembro assim, adolescente, eu comecei já a ter problema com acne muito cedo, logo depois que veio minha primeira menstruação. E eu tinha muita acne, era muita acne mesmo, era acnes inflamadas no rosto, eu tinha acne aqui no colo, nas costas. E depois de um certo tempo evoluiu pra cá, mas no início era só no rosto. E aí minha mãe me levou no dermatologista, no ginecologista, daí já foi passado um anticoncepcional. Mesmo tomando anticoncepcional, a pele não melhorava. E aí parti para o uso de antibiótico, então eu precisei tomar várias vezes. Eu vivia com rinite, eu tinha tipo umas bolsas gigantes assim nos olhos, eu tava sempre tipo alérgica, nariz escorrendo e tudo mais, tomando antialérgico, e falavam que era da polinização, Eu também não sabia, minha mãe não sabia. Hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu sei que desde lá de trás eu tinha já possivelmente uma intolerância à lactose, uma sensibilidade a algum alimento. E aí eu ia comendo aquilo ali, aquela intolerância à lactose, eu não conseguia digerir aquilo ali, mas aquilo ia bagunçando a minha microbiota. Até que chegou na minha juventude, então ali quando eu entrei na faculdade, né, eu tava com 17 anos, e eu lembro que eu voltava da faculdade todo dia, eu tinha muita dor de cabeça. E eu achava que minha dor de cabeça era por conta de eu ficar ali nos slides da aula lá e tudo mais, sempre muita dor de cabeça. Então eu tomava remédio para dor de cabeça. E aquilo foi, como minha mãe sempre teve dor de cabeça, eu achava que era meio que genético, assim, né? Então eu tomava sempre remédio e tudo mais. Aí depois de um tempo, eu sei que eu fui pro neuro, fiz vários exames, mas não tinha nada, saí de lá com remédio para enxaqueca. Tomava remédio para enxaqueca, melhorava, mas logo depois voltava. Até que com 27 anos, e com 27 anos, gente, eu não tava atuando como nutricionista, porque eu me formei, eu parei de atuar, fui trabalhar com outra coisa. E com 30 anos eu voltei para nutrição. E nessa fase que eu tava ali nos meus 27 anos, eu fiz um tratamento nutricional com uma nutricionista amiga minha, que era formada em nutrição funcional, que é a mesma formação que eu tenho hoje. E foi com ela, naquela época, que eu fiz esse tratamento, que na verdade não se chamava modulação intestinal, que não era exatamente esse tratamento que eu faço hoje, mas que era algo similar, que a gente fez essa modulação do meu intestino. Então ela pediu, tira todos os industrializados, vamos ficar 30 dias sem tomar bebida alcoólica, vamos tirar a farinha de trigo, vamos tirar os laticínios. Na época eu fiz o teste de intolerância à lactose, eu descobri que eu tinha intolerância à lactose, então comecei a cuidar da minha alimentação, tirar esses alimentos e, gente, em 30 dias, assim, eu não tive um episódio de dor de cabeça naqueles 30 dias. Quando eu fui fazer a reintrodução do trigo, que eu tive dor de cabeça, e aí eu pude confirmar que aquele alimento o meu corpo não aceitava tão bem, né? Então é lógico que quando a gente tira, depois introduz, pode ter um efeito ali mais forte. Hoje eu até como de vez em quando, mas eu não tenho mais as crises de dor de cabeça que eu tinha todos os dias, né? A questão da pele melhorou, rinite eu não tenho mais, então essa história de que é a polinização e tudo mais, hoje pode vir primavera, verão, outono, não importa, não tenho rinite, sabe?
tudo começou lá. Então, assim, hoje eu tô com 37 anos. Na época eu tinha 27. Então, há 10 anos atrás eu fiz esse tratamento e que os resultados, eles vêm se mantendo até hoje. E é lógico que o que aquela dieta me ensinou? Me ensinou o que meu corpo gosta, o que ele não gosta tanto. E a partir dali eu fui fazendo escolhas baseado nisso. Então, eu consigo manter os resultados e eu consigo ter uma vida normal também. Então, eu tenho vida social, eu tomo bebida alcoólica, ontem fui no casamento, comi docinho e tudo mais, e tá tudo bem. O importante é a gente tratar esse intestino, né? Porque quando ele tá assim em desbiose, né, como por conta de tanto remédio que eu tomei e tudo mais, tomei Roacutan também, então isso aí é super agressivo pro fígado e tudo mais, né? Então, isso tudo gerou um processo crônico ali em mim. Então eu tava, tipo, na época, assim, me deu uma crise de sinusite fortíssima. Enfim, que eu falei, não, eu vou fazer isso porque é a única solução que eu vou tentar, porque eu já não aguento mais. E realmente deu certo, né? E é isso que eu venho fazendo também, né? Através de consultas, grupos que eu já montei e tudo mais. E agora, desse curso que eu vou lançar em breve, que vai ser a primeira turma do programa SOS Intestino, onde eu vou trazer todas essas estratégias de tratamento, né, para quem tem desbiose e resolver esse problema assim como eu resolvi aqui na minha vida. Estou agora acne na mulher adulta, dermatite seborreica, além da candidíase de repetição. Então, Nádia, esses sintomas, por exemplo, se tem candidíase de repetição, tem supercrescimento de fungos, tá? E a dermatite seborreica tem muita relação, e a acne também. E às vezes, talvez você não tenha nem só a acne, aquela acne mais inflamada aqui, mas sabe aquelas bolinhas que vai acontecendo aqui, que parecem umas bolinhas de água? Isso se chama acne fúngica, tá? Que tem uma relação também com o supercrescimento de fungos, tá? Então, quem tem desbiose fúngica, tem desbiose bacteriana. Quem tem uma desbiose por bactéria, pode ser que ainda não tenha por fungo, mas se não tratar, logo vai começar a ter, tá? Porque quando eu tenho desequilíbrio das bactérias, o próximo passo aí é eu começar esse desequilíbrio de fungos. Então, por isso que a gente tem que buscar tratar. A Nara falou, estou passando por tudo isso agora. Cheguei a procurar um gastro, mas ele disse que é sim e não tem cura, mas receitou probióticos. Fui ao proctologista e ele indicou alguns exames. Então, na verdade, assim, Nara, o que acontece? A desbiose é que, assim, os sintomas são muito parecidos, tá? Então, assim, gases, distensão, arroto, má digestão, intestino preso, intestino solto. Esses sintomas, eles são muito parecidos para várias condições de saúde. Então, assim, eu posso ter isso por conta de SIBO, eu posso ter isso por conta de síndrome de supercrescimento de fungos, eu posso ter isso por um intestino irritável. Mas se você tem intestino irritável, você tem desbiose, porque o que gerou o intestino irritável foi a desbiose, tá? Porque o seu intestino, ele não era, você não nasceu com síndrome do intestino irritável, você gerou isso. E o que gerou isso? A desbiose, tá? E possivelmente foi uma desbiose por bactéria ou a desbiose por fungos também que levou ao intestino irritável. Então você sensibilizou o teu intestino tanto com esse desequilíbrio da microbiota que chegou a afetar ali esse eixo intestino-cérebro, né? Porque o que é o intestino irritável? É uma desordem do eixo intestino-cérebro. Então, por quê? Porque o intestino tá ligado com o cérebro, né? Então, afetou ali aquela comunicação. Então, é muito comum a pessoa que tem intestino irritável, ela tem ansiedade, ela tem alterações de humor, ela pode ter depressão, né? E quando ela altera essa questão do estresse, ele acaba afetando muito, né, quem tem intestino irritável. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, tipo, essa história assim, não tem cura, tudo bem, não tem cura, mas tem muito controle, tá? Tem muito controle. E eu falo isso por ter casos de pacientes que têm intestino irritável e que hoje levam uma vida normal. Pessoas que precisavam ir no banheiro, né, várias vezes ao dia, com crise de diarreia, não conseguiam, né, muitas vezes nem sair de casa por medo, né, de acontecer alguma coisa, e que hoje levam uma vida normal, que tem controle dos sintomas, e que basta justamente isso, a gente fazer essa modulação do teu intestino, porque quando eu começo a adotar estratégias que aumentam bactérias boas, que diminui bactéria ruim, que diminui fungo, que desinflama esse intestino, eu começo a ter um intestino saudável. E se o meu intestino está saudável, você para de ter sintoma. E aí, qual é o profissional que você procura para fazer o tratamento? Na verdade, o nutricionista é o profissional que vai fazer o tratamento da desbiose. Por quê? Porque desbiose se trata com alimentação, tá? Desbiose não se trata com remédio. Então, quando você vai no médico, ele vai passar para você um remédio, no máximo um probiótico.
Mas probiótico não trata disbiose, tá? Usar probiótico antes de você cuidar da tua alimentação é igual você colocar roupa limpa dentro de um guarda-roupa sujo. É igual você ficar chovendo no molhado, entende? Tipo assim, tomar probiótico por si só, ele pode até dar um alívio ali nos sintomas naquele momento, mas em alguns casos pode até piorar, causar mais gás e tudo mais, mas probiótico não trata disbiose, tá? É algo muito além disso. Tanto que probiótico nem é algo que eu use logo de cara no tratamento de disbiose. Antes a gente precisa melhorar a alimentação. Então o profissional que cuida, que trata a disbiose, é um nutricionista que estuda sobre isso, né, sobre modulação intestinal, sobre saúde gastrointestinal, que entende sobre isso, porque o tratamento é alimentar, tá? É alimentar e a gente usa alguma coisa de suplementação também, suplementos específicos para tratar esse intestino. O risco se eu não trato uma disbiose? Então, beleza, hoje você pode conviver com sintomas, porque a gente se acostuma, né, a conviver com rinite, com sinusite, com gases, com dor de cabeça. E por que a gente se acostuma a conviver com isso? Porque a gente tem os remedinhos ali que a gente toma, opa, aliviou. Então, beleza, sigo a minha vida, continuo aqui no mesmo estilo de vida, comendo as mesmas coisas, porque eu sei que eu tomo um remedinho ali e aquilo ali passa. Beleza. O que o remédio faz? Ele tá só mascarando um sintoma, tá? Ele não tá resolvendo a causa raiz do teu problema. E aquilo vai virando uma bola de neve, aquilo vai virando uma bola de neve. De repente, você cursa para uma síndrome do intestino irritável. E aí o médico fala pra você que isso não tem cura, você vai ter que viver com essa doença pro resto da tua vida. De repente, você começa a ter, sei lá, uma complicação ali, vai no médico, de repente você descobre que você tem uma doença autoimune, uma tireoidite de Hashimoto, uma psoríase. E doença autoimune não tem cura. Mas se você tivesse prevenido isso antes? E se a gente for pensar lá na frente? Vamos pensar lá, quando você tiver 70 anos. Você com diagnóstico de Alzheimer. Por que esse Alzheimer? Porque você sofreu de intestino preso a vida inteira. Porque você teve uma disbiose não tratada a vida inteira. Você tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade. Você nem entende como é que isso aconteceu. Você teve uma síndrome do pânico. E você teve, por uma vida toda não tratada, uma disbiose. E de repente você teve um diagnóstico de algo e que você nem imagina que aquilo ali teve como origem o seu intestino. Então não é exagero isso, gente. Não é exagero de verdade. Eu estudo isso dia e noite. Eu já falei aqui outras vezes que também o que me motivou a estudar isso foi porque minha avó teve Alzheimer e eu só fui entender depois que a doença dela tinha total relação com os problemas de intestino que ela teve a vida toda, de intestino preso. Com certeza ela tinha intolerância alimentar, porque eu lembro dela sempre com bastante catarro, tosse, asma, bronquite, tudo isso de origem alimentar e que não foi tratado, que afetou toda a saúde digestiva dela. Essa inflamação que vai acontecendo no intestino, ela não fica só ali, né? Porque lembram que eu falei que o intestino fica permeável, fica poroso? Aquelas substâncias inflamatórias vão entrando para dentro da tua circulação e essa inflamação vai se perpetuando pelo teu corpo todo. E aí, essa questão do eixo intestino-cérebro, então assim, através da corrente sanguínea, essa inflamação pode atingir os neurônios e gerar uma neuroinflamação, como também através do nervo vago, que é um nervo que comunica cérebro e intestino. E aí aquela inflamação crônica acontecendo nos neurônios vai fazendo com que esses neurônios morram. E aí eu tenho, né, um diagnóstico aí de uma doença neurodegenerativa, que pode ser Alzheimer, Parkinson. Desde criança lembro que tinha problemas de prisão de ventre. Então, vejam só. E aí, se desde criança você tinha problema de prisão de ventre, por que será? Né? Então, assim, onde que a colonoscopia vai ajudar? Será que eu tenho uma alteração anatômica que impeça a saída das fezes? Né? Porque pode ser um motivo da constipação. Mas se eu não tenho nenhuma alteração anatômica no órgão, eu tenho uma alteração funcional, né? Uma constipação funcional. Mas essa constipação está sendo causada pelo quê desde a infância? Muito possivelmente por uma intolerância a algum alimento. Qual alimento que você mais comia na infância? Leite? Será que tem relação com leite? Como que eu faço para descobrir? Eu posso tirar da minha dieta, sabe? Eu posso pegar e seguir a minha vida normal essa semana.
Mas deixa eu só tirar o leite para eu ver o que vai acontecer. Tirar todos os derivados do leite. Leite, queijo, iogurte, requeijão e tudo mais. Será que vai melhorar alguma coisa? Pode ser que só tirando o alimento, sem fazer o tratamento completo da modulação intestinal, talvez não seja o suficiente. Mas você pode já começar a testar se isso vai refletir alguma diferença. Porque possivelmente, né, quem tem essa constipação desde a infância tem sim uma relação com alimento, tá? E aí se você fica comendo esse alimento, você vai gerando essa constipação alérgica. E aí o intestino fica preso uma vida toda, ele se acostuma, ele fica, né, com os movimentos ali mais lentinhos e você vai, né, levando isso. Intestino preso, você não consegue eliminar toxinas, as bactérias ficam mais tempo presentes ali, porque a gente faz cocô com bactéria também, né? Os fungos começam a crescer e você gera, então, esse quadro de SIBO, de SIFO, né, por conta de um intestino preso. O fato de ser pré-diabética tem uma coisa a ver? Na verdade, a disbiose, por conta desse processo inflamatório que vai acontecendo, né, essa inflamação ela vai afetando a ação da insulina, prejudicando esse metabolismo da insulina. Então, você pode ter um pré-diabetes por conta de uma disbiose. Quem tem doença celíaca pode ter disbiose? Sim, pode sim, tá? Com certeza. Então, porque a doença celíaca é uma doença autoimune, né? Então, é bem comum a gente também ter não só uma coisa só, a gente ter mais de uma coisa. Então, eu posso ter doença celíaca, ao mesmo tempo que eu posso ter SIBO, posso ter SIFO. Pegar gripe frequente é um sinal de disbiose? Sim, porque, na verdade, você tá com o teu sistema imune comprometido, né? E um dos papéis das bactérias boas do nosso intestino é garantir a nossa imunidade. Então, elas são a primeira defesa ali, né, contra esses micro-organismos ruins, virose e tudo mais, né? Então, se eu tô com desequilíbrio, eu fico mais suscetível, sim, a ficar doente, pegar gripe e tudo mais. Outra coisa que acontece quando eu tenho disbiose, como eu já falei, eu começo a ter um problema na absorção dos nutrientes. Então, se eu não tô com o meu corpo bem nutrido, eu fico mais sensível, eu fico doente com mais frequência. Mas o que eu quero que você saia daqui? Entendendo que se você tem arrotos, gases, má digestão, refluxo, azia, intestino preso, intestino solto, língua branca, alteração no formato das fezes, então não importa, às vezes você não tem uma diarreia, mas as tuas fezes são pastosas, são explosivas. As tuas fezes não têm um formato, né, de bananinha, né, formatinho assim, unidas, né, ou ela é tudo solta, com o resto de alimento nas fezes e tudo mais, ou ela é cabritinho, né? Então, isso tudo são sinais de que você tem uma disbiose, você tem um desequilíbrio dos micro-organismos que vivem dentro do seu intestino. A gente pode ter disbiose por supercrescimento de bactérias, que seria o supercrescimento, o SIBO, né, no intestino delgado. Eu posso ter uma diminuição de bactérias boas, eu posso ter um aumento de fungos. Então, tudo isso é disbiose. Mas entendam, os sintomas são parecidos. Tá? Então, por isso que gera muita confusão. E eu vou falar que nos dias de hoje é muito difícil quem não tenha pelo menos um leve grau de disbiose, né? Porque todo mundo tá aí, sei lá, correria, estresse, né? Enfim, às vezes a alimentação não tem uma qualidade tão boa quanto, né, a gente gostaria que tivesse. Né? A gente tem agrotóxicos e tudo mais, a gente sabe que não tem como a gente limitar isso, mas a gente está exposto, né, a muitas toxinas, medicamentos, substâncias químicas, e tudo isso vai afetando, né, a nossa microbiota, vai sensibilizando essas bactérias, e então não tem como. Então hoje a gente, né, aprende como cuidar, a como modular essa microbiota, como cuidar melhor da nossa saúde intestinal, se a gente deseja então prevenir tantas doenças que podem surgir a partir desse desequilíbrio. Não esqueçam, a disbiose é aquela que precede praticamente todas as doenças, então a gente precisa tratar ela. Tá? Então vamos lá, colocar a hashtag em busca do cocô ideal, porque não adianta só ir no banheiro todos os dias, tá? A gente precisa ter um cocô bonito, e em breve eu vou fazer uma live pra explicar pra vocês o que é esse cocô ideal, né? Mas já falando pra vocês, é aquele cocôzinho bonitinho, pastoso, inteirinho, né? Sem ser muito fragmentado em pedaços, sem ser aquelas fezes explosivas, sem ser cabritinho, certo? Então um beijo pra vocês, boa noite, fiquem com Deus e até